A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem que vos fala é o Bispo Luciano Ribeiro. É uma grande honra poder mais uma vez estar junto contigo nessa poderoso estudo da Palavra de Deus. Sabemos o quanto é importante estarmos cada vez mais nos aperfeiçoando, buscando a Palavra do Senhor. E com isso nos traz um grande crescimento para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E eu creio que juntos vamos estarmos aqui crescendo diante da palavra, diante da graça e da misericórdia do Espírito Santo de Deus. E nesse estudo eu quero hoje estar abordando acerca de quem foi o profeta Ezequiel. Quem foi Ezequiel na palavra do Senhor? O que Ezequiel representou para Deus? Qual foi a sua função para que a palavra do Senhor pudesse, mais uma vez, ser concretizada na vida do seu povo? É interessante que nós vamos ver aqui um profeta que, na verdade, ele não foi aquele que foi levantado junto aos judeus. Quando nós entramos aqui nessa questão, falando de quem foi o profeta Ezequiel, podemos ver que o profeta Ezequiel, ele foi um dos homens levantado por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu da Babilônia. O nome até mesmo de Ezequiel, ele significa Deus fortalece ou Deus torna forte, do hebraico Iaezé. Quando nós perguntamos quem foi Ezequiel na Bíblia, Ezequiel ele era filho de Buzi, como também escrito no capítulo 1, versículo 3, que pertencia à família do sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdotal. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que leva o seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel ele foi levado até mesmo cativo para o exílio da Babilônia no ano de 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém, e que nós sabemos é que na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, e toda a família real, os artesãos, habilidosos, né? E os cidadãos mais prominentes, como também nós vemos diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ao livro em Segundas aos Reis, em seu capítulo de número 24, em seu versículo de número 14, onde a palavra do Senhor ela diz assim: e transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Nós podemos ver aqui que o profeta Ezequiel, ele era até mesmo casado, porém a sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Algo que a gente pode analisar e ver que isto aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico no ano de 586 a.C. Não é feito qualquer menção na Bíblia sobre a posição do filho de Ezequiel. Então tudo leva a crer que Ezequiel possivelmente não teve filhos, apenas era um homem casado, mas dentro do seu casamento eles não constituíram família, porque nós não podemos encontrar em nenhum estudo dentro da palavra do Senhor. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus. Nenhum homem pôde anunciar para Ezequiel a não ser Deus, o próprio Senhor. Ele anuncia a Ezequiel a morte de sua esposa. E o profeta ele foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelos tristes acontecimentos. Ele não pôde realizar qualquer rito religioso ao luto, do qual o Senhor, por sua vez, ele diz. Quando nós vemos a questão dessa palavra, aonde que ela é escrita no capítulo de número 25, no versículo de número 15 e no versículo de número 16, aonde diz assim no livro de Ezequiel, capítulo 25,
e o seu versículo 15 e versículo de número 16, aonde diz assim: assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e arrancarei os quareteus e destruirei o resto das costas do mar. A palavra do Senhor diz que essa proibição ela serviu como um sinal de que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Livro de Ezequiel, seu capítulo de 24, seu versículo de número 19, a palavra do Senhor ela vai dizer assim para mim e para você. E o povo me disse, não nos farás saber o que significam essas coisas fazendo. E eu lhe disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, disse a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário e a glória de vossa fortaleza e o desejo de vossos olhos. Eu regalo de vossas almas, e vossos filhos e as vossas filhas, que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz, não vos rebuzareis, e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhe tirar a tua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade das suas almas e dos seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo algum que escapaz para te fazer ouvir com os ouvidos, e nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aqueles que escapar, e falarás o que mais tempo não ficarás mudo. Assim virás ao ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Vejamos aqui que o ministério de Ezequiel é um ministério bastante propício e importante para o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, como nós já falamos no estudo anterior acerca do livro de Jeremias, aonde por sua vez Jeremias ele tinha sido levantado por Deus para profetizar ao povo e falar sobre o arrependimento. E toda a vida que Jeremias falava o arrependimento, o povo, ele não se turbava os seus corações das idolatrias, e por isso eles não se desviavam do mal. E quando o Senhor, por sua vez, disse a Jeremias para poder parar de profetizar, que por mais que o povo viesse entrar dentro da casa e ficar, não iria ter como se livrar desse grande dia que haveria de acontecer. Mas vejamos aqui que Ezequiel, por sua vez, ele tem uma grande importância, responsabilidade. Quando Deus ele faz essa proibição e serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve, Deus estava dizendo que Deus, por mais que iria permitir que o seu povo fosse exilado, ficasse dentro da Babilônia e ali fosse escravo, o Senhor é aquele que os livraria de todo mal. Mas vamos falar mais um pouco do ministério do profeta Jeremias. Após ter sido levado a cativo, o profeta, falar do ministério do profeta Ezequiel. Após ter sido levado cativo o profeta Ezequiel, se estabeleceu junto ao rio Quibar, na vila de Tel Abibe.
perdão, perto de Nebo, na Babilônia. Ezequiel, por sua vez, após 5 anos vivendo já como no exílio, ele recebeu um chamado profético. Como a gente pode ver que o profeta, ele vivia em sua própria casa, onde os anciões vinham consultá-los. Deixa eu abrir aqui um parênteses e poder falar um pouco dessa jornada e o princípio do chamado de Ezequiel. Após os 5 anos que vivendo já, quer dizer, 5 anos que ele já estava dentro da Babilônia, 5 anos que ele já estava como escravo, 5 anos que ele já estava como refém, né, do rei Nabucodonosor, o chamado de Ezequiel começou. Isso quer dizer que ele não foi chamado antes. Até mesmo ele não foi chamado no tempo de Jeremias. Ele foi chamado depois do tempo de Jeremias. Isso não quer dizer que Ezequiel, por sua vez, ele não estava lá junto com o seu povo. Ezequiel estava, porém, Ezequiel ele fazia parte até mesmo do sacerdotal. Ele era filho de Buzi, que seu pai, por sua vez, era sacerdote, porém, quando Ezequiel ele veio, ainda não podia ser chamado de profeta e nem tampouco ainda tinha sido separado como profeta. Ele fazia parte da família real, parte do sacerdotal, porém Ezequiel só veio ter o seu chamado quando ele estava já dentro da Babilônia, quando ele já estava morando já na Babilônia, escravizado. A palavra do Senhor, no capítulo 3, em seu versículo de número 24, diz assim: Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Entra, errante, dentro da tua casa. O ministério de Ezequiel, a todo momento, quando ele recebe o seu chamado, Deus ele manda ele ficar dentro da sua casa. E dentro da sua casa, aonde no qual Ezequiel estava, ele começou a exercer, então, a sua função profética. Capítulo 8, versículo de número 1 também, ele vai dizer logo em seguida: E sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentando diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E mais uma vez, se você for ver o capítulo 14, já no seu versículo 1, aonde mais uma vez vai quando o castigo começa sobre a idolatria, a gente vê que vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então tudo isso aconteceu dentro da casa de Ezequiel. É interessante, o livro de Jeremias vai falar um pouco até mesmo disso. O livro de Jeremias, o seu capítulo de número 29, em seu versículo 1 ao versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz claramente assim: E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e de todo o povo de Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para Babilônia. Depois que saírem do rei Jeconias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elesa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Elquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as,
Plantai jardins e comeis do seu fruto. Tomai mulheres e gereis filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuís. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Jeremias ele escreve uma carta aos cativeiros que já estão dentro da Babilônia. Jeremias, por sua vez, ele não foi levado como escravo dentro do exílio. Jeremias permaneceu ainda em Judá. Jeremias ainda permaneceu profetizando ao resto do povo que permaneceu dentro daquela região. E a carta que Jeremias ele envia, não só para o rei, como também para o sacerdote, para os profetas, que eles dentro daquela cidade, eles pudessem casar, que eles pudessem ter filhos, que eles pudessem ali orar, que eles pudessem manter a paz naquela cidade, porque o Senhor tinha os levado para lá. O Senhor era o Deus que aí estaria com eles. Então a carta que foi enviada era que aquela cidade teria que se manter a paz, porque a paz também reinaria sobre eles. É uma coisa bastante complexa, né? Porque quando nós olhamos o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, e começamos a analisar os dois livros, vendo um falando acerca do povo que vai ser levado a cativo e o outro já cativo, Deus ali usando para dizer que o povo seria libertado, mas precisaria até mesmo usar da palavra de Deus dentro daquela cidade para poder continuar profetizando, para poder continuar pregando a palavra dentro de uma situação. Não é fácil, mas o Senhor estava ali dando ânimo para o seu povo, dizendo: calma, vocês passarão por toda essa circunstância, mas um dia eu vos livrarei. Eu vou tirar vocês de toda essa tribulação e levarei novamente vocês para a nossa terra, para a terra de Judá, aonde no qual vocês reconstruirão novamente o templo do Senhor. É interessante a gente ver como Deus e a maneira como Deus ele vem para poder trabalhar na vida do seu povo. Deus ele pede o conserto e dentro desse conserto Deus ele quer que o seu povo esteja fortalecido diante dele. E é bem possível que o profeta Ezequiel ele começou seu ministério profético com a idade de mais ou menos 30 anos, porque é uma idade normal que todos os homens que fossem levantados naquele tempo pudessem então ser visitados por Deus para poder profetizar e falar da palavra do Senhor. Foi uma época onde mais se levantou profeta, foi uma época onde Deus mais levantou homens para poder profetizar. Ele não levantou todos no mesmo lugar, cada um em um lugar diferente, mas todos no mesmo tempo para poder profetizar e falar da palavra do Senhor. Caso isso esteja correto, nós podemos ver que então ele tinha entre 25 a 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Então quer dizer que Ezequiel, por sua vez, quando ele foi levado, deportado para a Babilônia, ele tinha mais ou menos os seus 25 anos. E com seus 25 anos, ele ainda não poderia ainda profetizar. Então, ele foi levado junto com os demais, aqueles que serviam, aqueles que eram inteligentes, aqueles que trabalhavam, que tinham uma função, né, para poder então, dentro da Babilônia, começar a exercer o seu trabalho e levantar aquela cidade. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o templo de Salomão, mas não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal. Não tem alguma evidência que pode dizer que ele já estava desempenhando alguma função sacerdotal já na terra de Judá, em Jerusalém, antes de ser levado à Babilônia. Na verdade, geralmente os sacerdotes eles começam a exercer suas funções no templo.
com a idade de mais ou menos 30 anos, como nós estamos aqui trazendo, né? Conforme já foi dito pelo profeta Ezequiel. Foi exilado, antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel ele completou os seus 30 anos de idade, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua terra natal. Mas, no ano em que ele deveria começar os seus serviços como sacerdotes, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que ele profetizou, o templo estava em ruínas. Pelo período em que ele começou a ministrar e a profetizar, o templo, qual era o templo de Salomão, ele já estava totalmente em ruínas. Então, por isso, nós podemos ter absolutamente a certeza em que o seu ministério começou dentro da Babilônia. Por isso, uma coisa que eu quero dizer. Às vezes nós começamos a ver que para poder ser um grande homem, o profeta de Deus, nós temos que começar o nosso ministério dentro da onde nós estamos. Não. Deus lhe transportou todo aquela mais de 10.000 homens para poder servir ao rei Nabucodonosor e servir a Babilônia. E dentre esse lugar nós podemos ver Ezequiel iniciar o seu ministério. Ezequiel, ele ouvir a voz do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus entra sobre ele. E seu ministério começou a ser um ministério profético dentro da sua casa. Nós podemos ver que a chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registrada nas Escrituras. Onde no qual nós podemos ver que esse chamado é descrito em detalhes nos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do seu livro. Nessa ocasião, o profeta ele teve uma visão da glória divina. Foi um período onde ele pôde ter uma grande visão da glória de Deus. Os 4 seres viventes, como os querubins, visto já pelo profeta Ezequiel na ocasião da convocação, lembrando também o chamamento de Isaías, onde ele viu os serafins que ministravam diante de Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 6, e seu versículo de número 2, Isaías também vai dizer sobre os serafins que já estão ali, diante do Senhor e clamando a Deus. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus. Que até mesmo o apóstolo João, em seu livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 16, ele vai confirmar acerca dessa grande visão do trono do Senhor. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando a gente vê isso escrito no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, nós podemos ver que nesse momento ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo que ali estava. Sabemos também que o profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do homem. E nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano. Olha só que coisa maravilhosa. Enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. Se nós olharmos aqui dentro da palavra do livro de Ezequiel,
Você vai ver Deus repetir filho do homem praticamente mais ou menos 38 vezes. Isso quer dizer, você é um ser humano, mas você será um grande instrumento nas minhas mãos para o meu povo que está agora na Babilônia, para o meu povo que está escravizado. Sabemos que a mensagem do profeta Ezequiel não foi fácil, mas o grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus, os exilados, a permanecerem fiel a Deus. Esse foi um dos propósitos que Deus fez na vida de Ezequiel. Nós podemos ver que na vida de Jeremias, Deus ele estava dizendo para o povo se arrepender daquilo que estava fazendo. E sabendo que o povo não se arrependia de forma alguma, Deus ele pede para que para. Mas quando você já entra no livro de Ezequiel, você vai ver já que o grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar. Quer dizer, diante de toda essa situação que você e eu estamos passando, o profeta ele tinha como por obrigação, ou até mesmo por mensagem dada por Deus, para incentivar ao povo a não desanimar, a não desistir, a não parar, permanecer fiel. Tanto que a gente vê o próprio Senhor dizer ao profeta Ezequiel, ou melhor, falar pelo profeta Jeremias, no seu capítulo 29, uma carta enviada não só a Nabucodonosor, como também para os sacerdotes, como para os profetas locais e todo o povo que ali estava exilado, para que o povo trabalhasse com ânimo, para que o povo continuasse a orar, para que o povo permanecesse fiel, e o Senhor ainda diz, a paz reinará sobre este lugar, e o povo pudesse então continuar multiplicando, continuar tendo família, continuar com a sua vida normal, porque o Senhor seria com eles. Ezequiel, ele então recebe essa mensagem, e quando ele recebe a ordenança, a autorização de Deus para poder profetizar, para poder falar da palavra de Deus, ele vai para levar ânimo à vida de cada um que ali está. Ezequiel então não foi para dizer, olha, para com isso, a situação foi essa, Deus não deveria ter feito isso, Deus ele deveria ter olhado para nós lá dentro e não aqui, mas havia um propósito de Deus. Havia um momento em que Deus queria desenvolver o seu trabalho, Deus ele queria que o seu povo ficasse mais fortalecido, Deus queria que o seu povo abrisse os seus olhos espirituais para a sua palavra. A palavra do Senhor vai dizer que era motivo de incentivar os judeus exilados a permanecer fiel a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Deus, ele havia de conduzir até mesmo a nação novamente à sua terra de origem. Ele traria novamente os templos da glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento. Esse julgamento, até mesmo o julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento, ele era evidenciado pelas provações e destruição advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel, ele veio anunciando até mesmo o julgamento sobre Jerusalém. O livro de Ezequiel, ao seu capítulo de número 1, a palavra do Senhor, ela vai falar para mim, para você, até mesmo em seu versículo de número 24, onde o Senhor ele diz assim claramente para mim: e andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente e a voz do estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras. Não foi só ao povo de Deus que Deus estava anunciando até mesmo o seu julgamento. E também ele estava anunciando também o julgamento sobre o povo estrangeiro. No livro de Ezequiel, capítulo 25, em seu versículo 30.
no seu capítulo 25, onde diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige a nós ao rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, e disse-lhe aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová, visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado acerca da terra de Israel, quando foi assolado acerca da casa de Judá, quando foi para os cativeiros, e eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os teus passos em ti e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os meus frutos e beberão o teu leite. A profecia no capítulo de 25 de Ezequiel, se nós pegarmos aqui por todo, nós vamos ver que Deus, por sua vez, já tinha falado para todo o povo. Assim também, você vê no livro de Ezequiel, capítulo 32, aonde a palavra novamente vem, a lamentação que fala sobre Faraó e o rei de Egito. Quer dizer, todo o mundo, Deus estava dizendo aos estrangeiros, também serão julgados pela minha palavra. Também profetizou após a destruição da cidade e restauração. E o ministério para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo. Então, quando você e eu pegamos muitas das vezes e ministramos a palavra do Senhor ao livro de Ezequiel, capítulo 37, e lemos o versículo 24, onde diz: e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão no meio do juízo, e guardarão os meus estatutos, e observarão. Essa palavra, ela também veio se cumprir somente em Cristo Jesus, quando Cristo, ele pisou sobre essa terra. É interessante nós começarmos a ver e estudar bastante a palavra do Senhor, ver que as mensagens do profeta Ezequiel é o que contém mais elementos simbólicos entre todos os outros que são mencionados dos profetas escritores também, né? E podemos ver que também é possível perceber que a mensagem proclamada por ele era claramente representada pelas suas próprias experiências. Como Ezequiel, por sua vez, ele não foi chamado como um profeta já dentro da terra de Judá, em Jerusalém, e ele, por sua vez, já estava exilado, já quando ele foi levado com seu aproximadamente 25 anos, e quando teve o seu chamado aos 30 anos, então a gente pode começar a ver que Ezequiel, ele falava não mais por aquilo que ele tinha ouvido, mas ele falava pela sua experiência, o qual ele estava vivendo na terra da Babilônia, junto a Nabucodonosor, ou até mesmo próximo ao rio Quibá. Ezequiel, ele profetizava com as suas experiências pessoais. Isso significa que Deus fez com que o profeta fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu naquele lugar. Assim, o profeta precisou enfrentar grandes provações e suportar terríveis sofrimentos, a fim de que sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muitos simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios para que pudesse, então, cada vez mais fortalecer o seu povo, para que o seu povo pudesse entender a mensagem o qual o Senhor estava enviando para eles. No livro de Ezequiel, capítulo 12, em seu versículo de número 21, aonde diz até o versículo 22, e veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que tirado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e percerá toda visão.
Já no capítulo 15, que a gente pode ver tanto o capítulo 15 como o capítulo de número 19, ele vai falar sobre a madeira inútil da videira, aonde a palavra do Senhor vem e vai dizer: Filho do homem, ouve a mim a palavra do Senhor. Toda a vida, Ezequiel se dirigia de uma certa forma: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem. Você pode ver que toda vez o Senhor se referia a Ezequiel como filho do homem, lembrando ele que ele também era humano e ele iria passar por tais situações. A palavra do Senhor, quando ele fala acerca disso, que mais é madeira da videira que qualquer outro, o sarmento, que está entre as árvores dos bosques. Tome-se dele madeira para fazer alguma obra, ou torna-se dele alguma estrada para se pendurar algumas trades. Quando nós vemos essa questão, nós vemos aqui, Deus ele vai usar tanto de parábolas como de provérbios para poder então incentivar o seu povo, para fortalecer o seu povo diante da situação o qual estavam passando. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental. Algumas pessoas vão dizer que o profeta Ezequiel ele tinha um transtorno, tanto mental, para poder então falar da palavra do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 3, em seu versículo de número 23, onde diz ali: E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Veja bem, quando você lê essa passagem do livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 23, o que parece ser, você ouvindo uma pessoa dizendo, era que ele tinha se levantado e saiu ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. Então ele quis falar que ele estava dentro do rio Quebar, mas o Senhor levava Ezequiel em sonhos e mostrava para ele tudo o que ainda iria vir e o que ele deveria fazer e porque ele iria passar, as coisas que ele ainda iria viver. Claro que quem defende essa ideia falha em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério profético, até mesmo de Ezequiel, a sua mensagem não foi muito bem recebida, como a de todos. As mensagens do início nunca são muito bem recebidas. Porém, com o passar do tempo, o profeta foi sendo identificado numa posição mais honrosa. Por isso que é bom nós cada vez mais estarmos fortalecidos como nós. Já falamos acerca aqui do livro de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 14 e capítulo 21. Vendo a posição honrosa. E qual era essa posição honrosa? Que os anciões, as pessoas que estavam antes lá em Judá, em Jerusalém, né, que andavam dentro dos templos de Salomão, aqueles que tinham também a sua vocação religiosa, eles iam até Ezequiel. Eram eles que procuravam Ezequiel. Eram eles que iam buscar em Ezequiel a parte da palavra do Senhor para poder prosseguir e continuar fortalecido e saber o que Deus queria com eles naquele lugar. De qualquer forma, durante o seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou de que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Quer dizer, ao contrário do profeta Jeremias, como nós já vimos já no estudo anterior, o profeta Jeremias, por sua vez, ele se coloca diante do Senhor e vai falar para Deus que não era uma pessoa ainda preparada para poder falar com o seu povo, mas o Senhor vai dizer para o profeta
Não temas, tenha de bom ânimo, eu serei contigo e andarei contigo por onde você for. Abra a tua boca e fala. Quer dizer, Deus, ele encoraja Jeremias para poder falar. Ao contrário aqui, eu já vejo Deus fazer o contrário. Deus, ele vai dizer para o profeta Ezequiel da seguinte maneira: olha só, tu vai abrir a sua boca e vai falar aquilo que eu te ordeno, porém, as pessoas não vão te dar ouvido. Você ouvindo uma coisa como essa, você fica aterrorizado, você fica com medo, você fica preocupado. Por quê? Porque você já está indo já com uma situação aonde no qual você sabe que as pessoas não vão dar crédito à tua palavra ou à palavra de Deus que está saindo da tua boca. Mas quando eu vejo isso, porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse: fortaleceria o profeta contra o povo. Numa frase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome, aonde você pode ver ao livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo de número 7, em seu versículo 8, aonde Deus ele fala da seguinte maneira: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me queres dar ouvido a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Deus estava dizendo para Ezequiel da seguinte maneira: olha, Ezequiel, o povo não vai querer mais me ouvir por aquilo que eu estou fazendo com ele. O povo não vai querer mais me servir porque eu usei já os profetas que lá estão ainda em Jerusalém, em Judá, tá? Para poder profetizar, para poder falar do meu nome, mas como eles não viram nada daquilo acontecendo e foram levados a cativo, eles não vão querer me ouvir. E eles não vão querer te dar ouvido. Eu já estou te avisando para que você possa se fortalecer, não desistir. Por mais que eles não queiram me ouvir, ou melhor, por mais que eles não queiram ouvir a palavra de Deus, você vai continuar profetizando e me falando da minha palavra e falando da minha presença diante de cada um. Não é fácil você pregar para um povo assim. Não é fácil para você pregar para um povo que uma hora estava crente, depois fica descrente, desacreditando daquilo que Deus pode fazer. Mas o que eu posso falar sobre isso? É que Deus trabalha da maneira que nós não entendemos. Muitas vezes nós questionamos porque nós queremos entender melhor o trabalhar de Deus. E nós não conseguimos, porque somos humanos, cheios de falhas e costumes, que precisa ser arrancado. Mas para isso, Deus ele vai usar de todas as formas, para que possa ainda salvar os remanescentes. Então vejamos bem que o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel, não foi um ministério tão fácil, um ministério aceitoso, mas ele teve que ser permanente. Aquele que pregava a palavra, aquele que levava a palavra do Senhor, dizendo: olha, Deus é aquele que vai te abençoar, Deus vai nos tirar dessa posição, Deus vai tirar dessa luta, Deus vai nos levar novamente para a nossa terra, Deus vai nos levar para a situação onde nós merecemos para continuar a sua palavra. Tanto que no fim do ministério do profeta Ezequiel, a Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Se ele começou o seu ministério praticamente com 30, temos aí uma grande informação que o seu ministério durou até os seus 53 anos. Como até mesmo a gente pode ver no livro de Ezequiel, em seu capítulo de número 29, em seu versículo 17, onde a palavra do Senhor ela diz assim:
E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro e no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Quer dizer, é o período onde nós podemos ver que o Senhor estava ali encerrando, né, o seu ministério. O profeta Ezequiel não é mencionado em outro livro do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente nos Novos Testamentos. No entanto, muito de suas visões claramente servem a base para simbolismo presente no livro de Apocalipse. Há alguns que vão falar sobre os seus contemporâneos do profeta Jeremias, ou do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi contemporâneo de outros dois profetas escritos, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Esses três vieram durante a época do cativeiro, que foi o período em que Deus estava tratando com o seu povo. O único período histórico que contou com tantos profetas escritos como aquele foi por volta da segunda metade do século 8 a.C. Quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, embora Ezequiel e Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos um dos outros. Jeremias, ele profetizava em Judá. Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Já o profeta Ezequiel, ele pregava entre os judeus cativos dentro da Babilônia. Então, nós podemos aqui conhecer um pouco da história do profeta Ezequiel, aonde nós podemos cada vez mais buscar a palavra do Senhor. É muito fundamental, você que me ouve agora, saber um pouco da história do personagem a quem Deus está levantando para poder falar da tua palavra. É muito importante você que está agora iniciando a sua jornada, a sua caminhada diante da palavra do Senhor, saber o quanto é importante você conhecer quem foi o personagem, ou quem foi o homem ou a mulher a quem Deus levanta para que o seu nome possa ser glorificado e servir para todos aqueles que vai andar diante dele. Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Eu quero que você que está me ouvindo nesse estudo, né, que você possa deixar o seu comentário, que você possa aí deixar o seu ok, para que nós possamos aí cada vez mais estar falando da palavra do Senhor. Que Deus venha abençoá-los. Quero fazer uma breve oração, como de costume, sabendo que é o Senhor que está no controle de tudo. Deus amado, Pai querido, é no nome do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, meu Pai, abençoa poderosamente a vida desse meu irmão leitor, meu Pai que está ouvindo esta mensagem nesse momento. Cubra ele com teu sangue, meu Pai, reveste para que o seu nome seja glorificado. E todo mal, Senhor, não sucederá e permanecerá sobre ele, porque assim o Senhor é Deus para abençoá-lo. Por isso, meu Pai, eu entrego em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo encontro. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus.